Ei, você sabia que um espelho retrovisor mal ajustado pode aumentar as suas chances de você provocar um acidente? Pois é, você ficaria perplexo se você soubesse qual a relevância e a importância que tem um espelho retrovisor bem ajustado. Um retrovisor bem ajustado, ele é tão importante quanto qualquer outra ação que você possa executar no momento de dirigir, porque além de te prevenir de provocar mais acidentes, um espelho retrovisor bem ajustado também vai proporcionar para você bons estacionamentos e vai te precaver de situações indesejáveis, como por exemplo, além do acidente, uma roda que bate na calçada, um pneu que estoura, uma roda que entorta, uma suspensão que estoura, tudo isso por causa de espelhos retrovisores mal ajustados. E você ficaria doido se você soubesse como que algo aparentemente tão simples é um motivo de complicação, mas de muita complicação mesmo, para muitas pessoas. Eu que estou na área de ensino, é bastante comum conviver com situações onde a gente vê as pessoas tendo muitas dificuldades em entender como ajusta e o porquê tem que ser ajustado daquela forma. Então, no vídeo de hoje nós vamos entender de forma descomplicada como é que você tem que fazer o ajuste retrovisor do seu carro para você se dar bem com todas essas situações. Puxa a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando. Eu sou o Michael Martinez e aqui é a série onde eu descomplico tudo aquilo que parece muito complicado na hora de dirigir um carro. Pois é, se você é novo por aqui, desce lá na parte dos comentários e coloca lá nos comentários o que é que você acha muito complicado na hora de dirigir um carro e que você gostaria que nós aqui do Descomplicando descomplicasse para você. Quem sabe o seu comentário nos torna mais um vídeo da série Descomplicando, para ajudar você e várias outras pessoas que têm essa mesma complicação. Olha que massa, seria doido, não seria? Então já corre lá, desce na parte dos comentários e coloca o que é que você acha muito complicado, que você gostaria que nós descomplicássemos. Muito bem, então, para a gente entender certinho como que funciona essa parte dos ajustes, dos retrovisores, para o conhecimento e entendimento ficar completo, nós vamos navegar aqui por 6 pontos para a gente garantir que nada seja perdido. O primeiro ponto que a gente vai ver aqui, já tô com a minha colinha, é os 3 retrovisores. A gente tem que identificar aqui os 3 espelhos e sacar aqui. Eu vou contar um segredinho para você do espelho retrovisor central. Um segredinho que poucas pessoas conhecem. Fica comigo. Nós vamos ver também sobre os 2 tipos de ajuste nos espelhos laterais. Ajuste para trânsito é uma coisa, ajuste para estacionamento é outra coisa. A gente vê muita gente fazendo confusão ou tentando às vezes encontrar um ajuste que eu consiga tanto transitar quanto fazer estacionamentos. Será que esse meio termo é legal? Será que esse meio termo é relevante? Será que vale a pena? A gente vai ver isso aqui também nesse vídeo de hoje. Nós vamos ver também como ajustar cada um deles, seja para trânsito, seja para estacionamento. E nós vamos ver também os erros comuns. Quais são os erros que as pessoas mais cometem na hora de fazer esse ajuste? O que você tem que evitar para não se enquadrar nessa categoria de erros comuns? Fique atento. Vamos entender também de uma vez por todas o que é que você pode fazer para diminuir as probabilidades de você provocar um acidente de trânsito. Ô Maicon, por que um mau ajuste do espelho pode aumentar as minhas chances de provocar um acidente de trânsito? Existe uma coisa chamada ponto cego e nós vamos desmistificar aqui o que é esse ponto cego que todo mundo fala, as pessoas falam, mas eu não consigo entender. Aqui eu vou mostrar na íntegra para você o que é ponto cego, como que isso se aplica exatamente na hora de dirigir, na hora de ajustar o espelho. Isso vai ficar presente para você. E para finalizar, nós vamos entender também como fazer melhores estacionamentos através de um espelho retrovisor bem ajustado para estacionamento. Maravilha? Então vamos comigo, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte:
Quando você entra no carro, a primeira atitude sua não é ajustar os espelhos. Eu que estou nessa área de ensino, estou nessa área de ajudar as pessoas com essa jornada, é muito comum eu ver as pessoas fazendo o seguinte: elas abrem a porta do carro, entram dentro do carro e começam a fazer o ajuste tudo bonitinho, do jeito que eu ensinei, do jeito que eu expliquei, do jeito que eu descompliquei. E aí depois que tá tudo filezinho, o que a pessoa faz? Põe a mãozinha aqui por baixo do banco e começa a ajustar o banco do carro. Será que é assim mesmo que a gente faz? Será que é assim que você tem que fazer? Por que que não é assim? Seguinte, gente, o banco, ele é o seu ponto de partida. Você primeiro precisa entender como ajustar o banco, e se você não sabe como que você ajusta o banco da forma correta, vai lá nos vídeos do canal e procura lá que você vai encontrar um vídeo descomplicando o ajuste do banco. E se você de repente acha que você sabe fazer um bom ajuste, mas talvez você tenha problema com a embreagem, na hora de sair o carro sai dando tranco, ou na hora de trocar a marcha o carro dá aqueles solavancos, talvez o seu problema não seja necessariamente na embreagem, pode ser um problema de banco mal ajustado. Pode ser que você entenda que você faz um correto ajuste do banco, quando na verdade você não faz. Pode ser que você entendeu errado, pode ser que você foi ensinado errado, e lá eu explico certinho para você o como e o porquê que você tem que ajustar o banco daquela determinada forma para você conseguir ter um maior controle dos pedais possíveis. Então depois que você ajusta o seu banco, ou seja, o ponto aonde você a partir dali vai olhar para os retrovisores, aí que você começa então essa etapa de ajustar os espelhos. Porque imagina só, você foi lá, fez aquele ajuste meticuloso dos retrovisores, tudo bonitinho, e na hora que você mexe o banco aqui, o que que acontece? Você muda toda a angulação de visão da onde você está enxergando agora os espelhos. Então isso faz toda a diferença. Você precisa primeiro definir de onde é que você vai olhar para os espelhos, e então definido, você vai então fazer o ajuste dos retrovisores. Maravilha, entendeu certinho como que faz o ajuste do banco? Aí nós vamos começar a falar dos espelhos retrovisores. Pois bem, começando aqui pelo espelho retrovisor central. Esse espelho retrovisor central, ele tem o objetivo de você conseguir enxergar todos os veículos que vêm atrás de você no mesmo rumo que você. No mesmo rumo, ou seja, na mesma faixa de trânsito. É comum também a gente ver as pessoas tentando enxergar aqui pelo retrovisor os carros que estão nas faixas laterais. Na realidade, os carros que estão nas faixas laterais você observa pelos espelhos retrovisores laterais. Então sempre quando você quiser enxergar os carros que estão na mesma faixa que você, na mesma direção que você, na mesma faixa de trânsito, é pelo espelho interno que você faz isso e não pelos laterais. Da mesma forma, a gente vê o contrário também, as pessoas tentando enxergar o carro que está na mesma faixa de trânsito que você através dos espelhos laterais. Funciona? Funciona. Só que você vai ter eficiência visual menor porque você está invertendo o significado, o propósito de cada um dos espelhos. E como que eu ajusto esse espelho? Seguinte, o banco já está ajustadinho, tá tudo bonitinho, na sua posição confortável, né? Os ombros aqui, ó, encostado no banco, mãozinha lá no volante, na sua posição de direção. Imagina que você está com o carro em movimento, só que o carro tem que estar parado, obviamente, na hora de você fazer esse ajuste. Você com as mãos no volante aqui, você começa então a levar só os olhos para o retrovisor, só os olhos. Ó, você não precisa fazer isso aqui, ó, virar o seu corpo. Não, só os olhos. Uma leve viradinha aqui na cabeça, natural, ó. De forma que você não precise perder o foco daquilo que você está com a visão periférica enxergando ali no trânsito. Você só dá aquela olhadinha. Então, com essa olhadinha, você tem que conseguir extrair toda aquela visão do vidro traseiro. Então é assim que você vai ajustar. Erros que as pessoas cometem na hora de ajustar esse espelho. A pessoa vem aqui, o carro faz o ajuste do jeito que ela acha que tá bacana, mexe, aí, ficou legal. A hora que ela volta aqui na posição dela, tá tudo errado. Por quê? Porque ajustou de forma onde o corpo estava na posição onde não deveria. Ô Maicon, e se eu for muito pequenininha ou pequenininho, baixa estatura, e eu não conseguir com
os ombros encostados no banco, fazer o ajuste. Aí você vai ter que, né, como se diz, se virar nos 30. Você vai ter que, aos poucos, seu ajuste ele pode ser um pouquinho mais trabalhado, porque você vai ter que olhar daqui, entender para onde você tem que mexer o espelho para começar a enxergar o que tem que ser enxergado, então fazer o ajuste. O seu objetivo aqui é enxergar todo o vidro traseiro aqui no seu campo de visão, sem haver a necessidade de você ajustar o pescoço. Você não ajusta o pescoço. Na hora que você vai olhar lá, você não pode ter que fazer assim para conseguir enxergar o carro lá de trás, o vidro lá atrás. Então só naturalmente aqui, ó, olhei, tô vendo tudo, o espelho está corretamente ajustado. Então vou dar um preview para vocês aqui de como é que tem que ser feito esse ajuste. Então vou cortando. Então olha lá, ó. Quando eu olho para o espelho retrovisor, a visão que eu tenho é exatamente essa. Tá vendo? Todo o vidro de trás completamente nítido, enxergável. Eu tenho um pequeno ponto cego aqui, que é o encosto do banco, o encosto da cabeça do banco do motorista. É natural, um pouco desse ângulo de visão aqui você vai perder mesmo, mas o restante tá tudo bem enxergável, tá nítido, tá visível. É assim que você tem que ajustar. Agora, fica ligado para um detalhe aqui que eu vou te mostrar. Ó. Se eu der uma baixadinha aqui no celular, que seria representado pelos olhos da pessoa, né? Olha que interessante, ó. Agora, se você for prestar bastante atenção, você está enxergando exatamente a mesma coisa, só que de uma forma mais escura. Vou voltar para a posição original, ó. Beleza, aqui é a visão comum, nítido e transparente. Baixei um pouquinho, ficou escuro, tá? E se eu subir, a mesma coisa acontece, ó. É inexplicável isso daí, mas o erro que você tem que ficar esperto é o seguinte: às vezes você vem, faz todo o ajuste para quando você olhar, você enxergar dessa forma escura e você acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá errado. Você tem que entender que o ajuste tá mal feito. Mas por que que existe isso? Agora vem o pulo do gato. Fique esperto, ó. Aqui atrás do retrovisor tem um dispositivo de ajuste, uma orelhinha, que se eu puxar aqui, eu modifico o ajuste que eu fiz, ok? Então, ó, vou deixar do jeito que estava, ela fica escondidinha aqui atrás. E vou voltar aqui para nossa posição. Beleza. O espelho tá bem ajustado, tá tudo certinho. Agora eu vou lá e vou puxar aquela orelhinha. Olha o que acontece. Ele coloca para mim aquela visão mais escura. Vou voltar. Sem mexer no celular, ó. Louco isso, né? Então vamos entender a aplicação disso. Você tá aqui dirigindo na boa, tranquilão, fez o ajuste correto, limpinho, transparente, maravilha, um gato, o retrovisor ficou. Aí, imagina aí na nossa representação imaginária que você está transitando no período noturno, tá de noite. Beleza. Aí você está numa avenida movimentada, de noite, transitando. Vem um cidadão lá atrás com o farol alto. Não sei por que tem pessoas que usam o farol alto dentro da cidade. Se você é uma dessas pessoas, por favor, para de usar o farol alto dentro da cidade. O farol alto não foi feito para dentro da cidade. Se você ainda não é essa pessoa, também não permita-se se tornar essa pessoa, tá? Às vezes eu tô transitando na boa, vem um cidadão com farol alto no sentido contrário e eu dou as piscadas aqui com o farol alto para alertar a pessoa, né? Você tá com o farol alto aí, cara, apaga o farol, porque isso atrapalha. O farol alto, ele é alto, a própria palavra já diz, né? O próprio nome, farol alto, então ele já vai direto nos olhos dos outros condutores que vêm no sentido contrário. Então, às vezes eu dou o sinal aqui pra pessoa, mas eu percebo que tem muita gente que fica boiando. O que é que esse cara tá me dando farol alto? Eu não tô entendendo. E vai embora com o farol alto. Atrapalha, não ande com o farol alto aceso dentro da cidade, tá bem? E se você receber uma piscadinha do farol alto, verifica, de repente na hora de acionar a seta ali, você sem querer empurrou
a alavanquinha aqui, a chave de seta um pouquinho para frente, acionou sem querer, verifica se a luz no painel não está acesa do farol alto. Maravilha? Então voltando aqui para o nosso exemplo, você está transitando numa avenida de boa, tranquilão, aí você percebe que o carro que está vindo na mesma faixa atrás de você está com o farol alto. Como você fez o ajuste para enxergar exatamente o que está vindo lá de trás, e o que está vindo lá de trás está com o farol alto, então o farol alto dele vai bater aqui no retrovisor e vai bater direto no seu rosto. Direto no seu rosto. Nem para cima e nem para baixo, direto. Aí o que você faz? Começa a dirigir assim, né? Ai, nossa, difícil enxergar, hein? Nossa, que luz forte. E fica. Meu, isso veio para salvar os motoristas dessa situação. Se você percebe aquele excesso de luz no rosto dos carros que estão vindo lá atrás, o que você tem que fazer? Esticar o bracinho aqui, ó. Tuc. Pronto. A luz, ela, para quem está aqui no banco do passageiro, a pessoa vê a luz subindo aqui na testa. Você vai continuar enxergando aquilo que está acontecendo lá atrás, você vai ver o carro ainda que está te causando aquele ofuscamento por excesso de luz, aquela cegueira momentânea que pode causar, mas não vai mais te atrapalhar porque tá escuro, tá aquele escurinho que a gente viu. Então é isso, a hora que o cidadão for embora, te ultrapassar, fizer uma curva, enfim, sumir da sua vida, aí é o momento que você vai lá e volta para a posição original do retrovisor e ele volta a ficar límpido, transparente, nítido, visível, clarinho, tudo de novo. Maravilha? É para isso que serve esse ajuste, essa orelhinha que tem lá atrás. Se você não sabia que era para isso, vai lá, corre lá nos comentários e põe para mim saber. Michael, não sabia. Eu quero ver quantas pessoas não sabiam desse ajuste, porque eu já dei aula para pessoas que já dirigiam há anos, e de repente a pessoa, na primeira aula, né, como é de praxe ensinar isso daí pro aluno, a pessoa fica maravilhada, fala, nossa cara, eu não sabia que era para isso. E às vezes motorista velho de volante não sabe para que isso serve. Isso serve para isso. Eu já ouvi de aluno assim, ó, Michael, eu achava que isso era de pendurar terço, porque meu pai pendura o terço nisso daí, sabe? Então não é para terço, é para isso. Maravilha? Se você não sabia, vai lá nos comentários. Muito bem, agora vamos falar aqui dos espelhos laterais. Para a gente falar dos espelhos laterais, a gente tem que partir do princípio que existem dois tipos de ajuste. Ajuste de retrovisor para trânsito e ajuste de retrovisor para estacionamento. São ajustes diferentes. Tem pessoas que insistem em tentar fazer um ajuste de forma que a pessoa consiga fazer os dois ao mesmo tempo, né? Transitar e fazer estacionamento. Mas eu vou te explicar por que isso não é tão legal, por que isso pode aumentar as suas chances de provocar um acidente. Para simplificar aqui o nosso aprendizado, o nosso entendimento, eu vou usar algumas referências, algumas marquinhas que eu vou fazer aqui no espelho retrovisor para que você consiga acompanhar o raciocínio. Sabe quando você põe o dedo no espelho e fica aquela marca de gordura do dedo, aquela gordura que a gente tem na mão, que fica aí na tela do seu celular? Então, essa marquinha que eu vou fazer aqui no retrovisor para a gente conseguir ter um ponto de referência, que inclusive você pode também fazer no seu carro quando você for fazer o ajuste, para você ter certeza que você está no caminho certo. Então, vindo aqui para o retrovisor, vamos começar aqui no retrovisor da esquerda. E um detalhe, nós vamos fazer o ajuste imaginando uma situação onde você não possa contar com a ajuda de ninguém. Tá? É só você está sozinho no carro e você vai fazer o ajuste sem precisar da ajuda das outras pessoas, para que quando você não tiver ajuda, é aquilo lá, aquilo que você está esperando mesmo, é isso mesmo. Então, vindo aqui para o retrovisor da esquerda, vamos começar com ele. Seguinte, meus queridos, eu resolvi não fazer a marquinha, porque aqui da angulação que eu tô vai ficar meio difícil de enxergar ela, então ela e nada é quase que a mesma coisa. Mas o grande segredo aqui, o ajuste do retrovisor, ele parte do mesmo princípio. Você tem que estar com o seu banco ajustado na sua posição de direção. Quando você olhar para o retrovisor esquerdo,
a visão do espelho retrovisor corretamente ajustado para trânsito é exatamente essa que você está enxergando. Tá vendo que nós estamos enxergando um pedacinho da lateral do carro e a maçaneta da porta de trás no cantinho lá embaixo. Não é no cantinho embaixo aqui desse lado, tá, gente? É no cantinho embaixo aqui, ó. Então, o seu retrovisor da esquerda, você precisa ajustar ele de forma que você enxergue a maçaneta da porta de trás. Ô, Michael, se meu carro não tiver 4 portas, se não tiver maçaneta da porta de trás, aí você vai olhar a lataria do carro, tá vendo? Aonde seria a porta de trás, vai ter a lataria ali, e você vai enxergar aquele pedaço lá no cantinho de baixo, do lado direito, no retrovisor da esquerda. Então, vou bagunçar aqui propositadamente para a gente poder fazer um ajuste, ó. Imagina que tá assim, ó, tô enxergando todas as maçanetas. Beleza. Aqui, tô vendo as 2 maçanetas e um pouquinho só lá da parte de trás. Vou começar a colocar o espelho um pouco mais para a esquerda, para que o vidro ali possa focar mais para a rua. Então eu vou jogar mais para a rua para me enxergar mais para a rua. Então pego aqui nessa orelhinha, no caso o meu retrovisor é ajuste manual, que a gente ajusta por essa orelhinha. E essa orelhinha aqui, que não chama orelhinha, mas eu chamo de orelhinha, é um ajuste que você não tem que torcer. Não é de torcer, não é de puxar, não é de empurrar. É como se fosse desenhar um sinalzinho de mais, né? Então é para cima ou para baixo, ou para um lado ou para o outro. Então aqui eu quero jogar mais para a esquerda. Então vou jogar aqui para a esquerda. E o retrovisor vai sutilmente indo para a esquerda. Beleza. Quando eu enxergar a lateral do meu carro bem no cantinho, tá maravilha. Ah, Maico, mas e as maçanetas? Tá vendo que eu tô enxergando as 2 maçanetas? Isso significa que o espelho ele tá um pouco mais para baixo do que deveria. Então agora eu quero que ele mire um pouco mais para cima. Então eu tenho que jogar o espelho mais para cima. Para aquela maçaneta de trás e para baixo, eu tenho que fazer o foco do espelho retrovisor ir para cima. É o contrário, né? Então a minha referência é a maçaneta. Ela tá lá em cima. Eu quero que ela venha para baixo, aqui onde está a outra. Se eu quero que ela desce, então na verdade eu tenho que fazer o espelho todo mirar mais para cima. Então quando eu jogo ele para cima, ó, vou jogar ele para cima, a maçaneta vai descendo. Aqui é o ajuste do retrovisor da qual eu devo utilizar para poder ter um bom trânsito. Agora vem a grande questão. Por que, Marco? Por que tem que ser dessa forma? Seguinte, existe uma parada chamada ponto cego. Ponto cego é tudo aquilo que você não consegue enxergar aqui no retrovisor. Então, por exemplo, observa que nesse ajuste eu estou conseguindo enxergar, tem uma placa ali, ó, tá vendo? Tem uma placa no canteiro central. Muitas pessoas ajustam o retrovisor enxergando um pouco mais do carro, tipo assim, ó. Perceba que a placa sumiu. Isso significa que eu estou enxergando menos informação, menos coisas estão aparecendo para mim. Tem pessoas que ainda usam um pouco mais para baixo o retrovisor, tipo assim. Eu já deixei de enxergar lá atrás. Agora eu só enxergo. O meu ponto cego aqui está enorme, porque muito menos coisas agora está sendo enxergada por mim no retrovisor. Agora eu vou voltando para a posição correta, ó. Olha como que vai abrindo o ângulo de visão. Ah, Maico, então já que a questão é enxergar muitas coisas, por que eu não posso colocar o espelho assim, então, ó? Tudo para fora. Porque aí você não está enxergando um pedaço do seu carro. E quando você não enxerga um pedaço do seu carro, você não tem um ponto de comparação. Enxergar um pedaço do seu carro é dar informação para o seu cérebro calcular a distância de que um veículo, uma moto, um carro, um ônibus, um caminhão está de você. Então quando você consegue enxergar um pouco do seu carro, aí você tem pontos de comparação. Olha que eu tô vendo que o carro tá bem pertinho da faixa, tá vendo?
que é a faixa de estacionamento, no caso eu estou no estacionamento. Só que se eu jogo para cá, ó, e se eu vejo uma moto de repente passando por aqui, eu não sei quão distante ela tá do meu carro, porque eu não estou vendo o meu carro, eu só estou vendo a moto. Então você tem que deixar de forma que você consiga comparar as outras coisas do seu carro. Então é assim. Aí eu vou mostrar do lado de fora como que esse ponto cego ele é representado na real, beleza? Lembra que a gente tem a placa lá, que é o nosso ponto de referência daquilo que a gente está enxergando quando a gente faz um correto ajuste. Depois que o veículo passar da placa, perceba que ele vai sumir. E do momento que ele sumir aqui, ó, imagina que o veículo está vindo lá de trás, ó, imagina que eu estou em trânsito, o veículo está vindo lá de trás, a hora que ele passa pela placa, ele vai sumir do meu retrovisor, ok? E eu só vou enxergar ele quando ele estiver passando aqui do meu lado. Beleza? Então, depois da placa até a lateral aqui do meu carro, é o nosso ponto cego. Nesse ajuste correto, ok? Agora vamos ver como que isso é representado da forma em escala real do lado de fora do carro. Então eu vou descer para a gente ver do jeito que é do lado de fora. Então aqui, pessoal, estamos aqui do lado da placa, do lado de fora já. A placa está aqui do lado e lá na frente está o carro. Lembra que tudo aquilo que eu enxergava com o ajuste do retrovisor correto vinha somente até a placa? Ou seja, a informação que existe depois da placa até a lateral do carro é uma informação que eu perco, é uma informação que eu não consigo enxergar, por causa que é o ponto cego que existe. Esse ponto cego ele sempre vai existir. Só que a grande questão é o quão grande esse ponto cego pode ficar ou quão pequeno ele pode ficar. Nesse exemplo do espelho retrovisor, corretamente ajustado, é a forma onde a gente consegue ter a menor configuração de espaço desse ponto cego, mas ele ainda assim existe. Ou seja, existem informações aqui que mesmo assim eu estou perdendo. Se um veículo estiver passando num espaço que seja referente a esse espaço que está depois da placa, quando eu olhar no retrovisor, por mais que o retrovisor está corretamente ajustado, eu não vou enxergar. Eu só vou passar a enxergar quando ele estiver passando lá do meu lado. Então ainda assim existem riscos da gente provocar um acidente por não estar enxergando um veículo, um motoqueiro, um carro que está justamente nesse ponto cego que você olha no espelho e você não consegue enxergar. E aí? Se você olha no retrovisor e não consegue enxergar o carro, o que você entende? Ou a moto, pô, tá livre, então vou jogar, né? Aí você joga o volante e você ouve a buzinada. Quando não, você ouve o veículo espatifando, né? A moto pro chão ou a colisão do veículo. Então, esse ponto cego, ele sempre vai existir. Só que você pode deixar ele maior ou menor. Agora eu te faço a pergunta. Se ele já é tão grande, com a gente ajustando o retrovisor da forma correta, imagina se eu nivelar o retrovisor para enxergar ali as duas maçanetas. Para enxergar muito mais da lateral do meu carro e muito menos aqui do que acontece nas outras faixas. Você vai ter um ponto cego muito maior. Você entende? Então, o quão relevante isso é para evitar acidentes? Muito. É muito relevante. Porque você pode estar expondo outras pessoas de forma mais agressiva ou não. Maravilha? Entendido então a questão do ponto cego, agora nós vamos fazer o ajuste lá no retrovisor da direita. E curiosamente é exatamente da mesma forma, só que do lado direito, né? A maçaneta da porta de trás lá do lado direito, lá no cantinho do retrovisor. Então vamos ver como que isso fica na prática. Vamos lá. Aí no retrovisor da direita, a gente pode ver que propositadamente o retrovisor está ajustado de forma errada. Deixei ele ajustado já de propósito para a gente poder mexer no ajuste. Então, o que a gente tem que estar enxergando nesse retrovisor? Exatamente o que a gente enxerga no retrovisor da esquerda, a maçaneta da porta de trás, lá no cantinho de baixo, aqui, ó, só que do lado de dentro do espelho, ou seja, do lado esquerdo.
Então aqui é onde está o meu indicador, é onde você precisa estar enxergando a maçaneta da porta de trás. Essa maçaneta tem que vir para cá. Então percebe que a gente está enxergando muito da lateral do carro. Eu tenho que jogar esse espelho um pouco mais para fora, para que eu consiga enxergar mais a calçada e menos da lateral do carro. Consequentemente, a maçaneta ela vai vir um pouquinho mais para o cantinho aqui, né? Aí a gente mexe na altura para fazer ela descer daqui desse ponto até lá embaixo, que é onde tem que ficar. Então vou começar jogando para direita e ela vai começar a vir para o cantinho, ó. São pequenos movimentos, a gente não pode extrapolar, senão ela passa, entendeu? Então vou voltar aqui, ó, devagar, aos poucos, tal. Ó, tá bem no cantinho agora, tá vendo? Só que ela tá mais ou menos a meia altura, tá aqui no meio. Ela não tá em cima e não tá embaixo. O que tá embaixo é a da porta da frente. Não é a da porta da frente, é a da porta de trás. Então eu preciso que ela fique mais para baixo. Para que ela fique mais para baixo, eu tenho que jogar o espelho mais para cima. Eu tenho que fazer ele enxergar mais coisas da parte de cima, um pouco mais do céu, vamos dizer assim, para que a maçaneta fique mais para baixo. Então eu vou jogar um pouco mais para cima, com cuidado para não tirar a angulação do que já foi arrumado. Pronto, tá aqui, ó, maçaneta da porta de trás no cantinho. Essa é a visão que você tem que enxergar enquanto você estiver sentado no banco do motorista, transitando, e olhar somente com a leve viradinha do pescoço, sem precisar ajeitar o corpo. Você tem que ter essa visão de forma natural. Sempre que você olhar para o retrovisor da direita, você tem que ter essa angulação do ajuste do retrovisor ajustado para você. Eu acredito que o conceito tenha ficado bastante claro para você na hora de ajustar o espelho ali. Só que tem um detalhe, tem um problema que, mesmo que você entendeu, na hora que você for realizar o ajuste aqui no retrovisor da direita, você vai sentir uma dificuldade que eu vou te contar agora qual que vai ser, e já vou te explicar como que você vai tratar ela. É o seguinte: Mike, entendi, maravilha, mas na hora que eu vou fazer, eu não consigo fazer o ajuste. A hora que eu sento aqui na minha posição para conferir se está tudo certo, eu vejo que está tudo errado. Por mais que eu vou lá, ajusto, deixo tudo bonitinho, a hora que eu volto aqui para minha posição, tá tudo errado de novo. Como que eu faço? E o negócio é o seguinte, ó. Enquanto eu estava fazendo o ajuste, a câmera estava aqui num tripé. Ou seja, a câmera estava parada, travada. Só que quando você for fazer o ajuste, a sua cabeça vai ficar se movimentando junto com o seu corpo. Ou seja, você não vai ter um ponto de visão parado, porque os seus olhos se mexem junto com a cabeça, e a cabeça vai junto com o corpo, e o corpo vai lá ajustar o retrovisor, certo? Então o que você vai tentar fazer? Qual que é o grande segredo para você desmistificar aqui o ajuste do retrovisor do lado direito? É o seguinte: quando você for se movimentar para se aproximar do retrovisor da direita para poder fazer o ajuste, você vai manter a sua cabeça na mesma direção do espelho, de forma que não mude aquilo que você está enxergando em relação ao espelho retrovisor. Por exemplo, se eu olhar no retrovisor aqui agora, eu tô tendo uma visão, beleza. Na hora que eu chegar perto para fazer o ajuste, eu tenho que ir me aproximando para que aquela mesma visão que eu estou enxergando aqui agora seja a mesma visão que eu vou estar enxergando quando eu estiver perto do retrovisor. E como que isso se torna possível? Quando você deixa que o seu corpo se aproxime do retrovisor na mesma direção. Se você mudar a sua cabeça para um lado ou para o outro, você vai ter essa diferença de visão. Aí a hora que você chega lá perto, você está enxergando de um jeito, você vai e ajusta. A hora que você volta aqui para sua posição, você está enxergando de outro jeito e o ajuste não bate. E nunca vai bater, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que aproximar o seu corpo de forma que você permaneça. É como se a minha cabeça, aqui é o tripézinho onde a câmera estava, é como se a minha cabeça tem que vir na mesma direção aqui, ó. Eu não posso fazer com que, por mais que o ajuste esteja lá, eu não posso fazer que na hora que eu vim para cá, tá vendo que a minha cabeça, o meu corpo, ele se aproxima aqui do carro.
aqui do som do painel, eu tirei aqui, eu mudei a minha angulação de visão do que eu estava enxergando no retrovisor. Então isso muda, e na hora que eu estiver fazendo o ajuste eu vou estar enxergando algo diferente. Então você tem que ajustar, traz a mão lá onde tem que fazer o ajuste, mas a sua cabeça tem que deixá-la um pouquinho mais recuado para você enxergar o máximo possível igual o que você estava enxergando antes de deslocar o seu corpo para frente, para que você consiga fazer o ajuste enxergando mais ou menos a mesma coisa. A hora que você voltar aqui, você vai ver que vai estar quase lá. Vai fazendo, vai pegando o jeito. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar na hora de ajustar o retrovisor. Maravilha! Agora a gente vai começar a falar do retrovisor para estacionamento. Então eu vou posicionar as câmeras aqui e a gente vai entrar nesse assunto. Deixa eu te explicar o conceito. O ajuste para estacionamento não é um ajuste que você anda com o carro com esse ajuste feito porque você vai estacionar em um determinado momento. Não. Sempre que você for para trânsito, que você for andar, for transitar com o carro, você tem que estar com os dois espelhos retrovisores ajustados para trânsito, devidamente ajustado para trânsito. Porque quando você for fazer uma troca de faixa, quando você for fazer uma curva, é através dos retrovisores que você vai observar se você pode ou se você não pode, se deve, se não deve, se é o momento ou se não é, ok? Então, os dois espelhos retrovisores, eles têm que, a todo momento que você está em trânsito, estar ajustado para trânsito. Quando você for fazer um estacionamento, e o estacionamento ele pode ser feito ou do lado direito, por via de regra, né, mais comum a gente ver do lado direito, ou também em algumas situações mais específicas do lado esquerdo. Quando você estiver numa situação em que ele permite fazer um estacionamento do lado esquerdo, maravilha. Aí você vai fazer o ajuste do espelho retrovisor para estacionamento aqui do lado esquerdo. Quando você for fazer o estacionamento do lado direito, aí você vai se posicionar aqui o seu corpo para que você consiga fazer o ajuste do retrovisor para estacionamento do lado direito. Por isso, pelo fato de o estacionamento do lado direito ser algo mais comum, é mais provável que você fique, se você for fazer sempre o ajuste do jeito que tem que ser feito, você vai ficar cada vez melhor para ajustar esse retrovisor do lado direito. Porque sempre que você for estacionar, na maioria das vezes, pelo menos, você vai ter que ajustar aquele espelho para poder fazer uma boa manobra no estacionamento, para conseguir então fazer a boa manobra. Então esse ajuste do lado direito ele é mais constante. Do lado esquerdo é mais raro, mas existem. Vale uma observação, aqui no local que a gente está, é uma avenida que tem um canteiro central. Aqui ali não vai dar para vocês ver, mas tem um canteiro central e lá do outro lado tem a outra parte que vem no sentido contrário. A única situação que não é necessário ter a placa proibindo o estacionamento, e é proibido sempre, são estacionamentos em canteiros centrais. Nesses casos, estacionamentos em canteiros centrais, só pode se estacionar se tiver a placa regulamentando que você pode estacionar. Eu estou comentando isso porque me lembrei de um caso aqui. Nós tínhamos uma autoescola que era num canteiro central, era numa avenida de canteiro central. E eu lembro que uma vez entrou um motorista lá, ele tava putaço com a vida porque ele tomou umas multas de um policial, porque ele estacionou o carro no canteiro central e não tinha placa. Ele foi, tirou foto para provar que não tinha placa em lugar nenhum, e foi um quarteirão para cima, voltou um quarteirão para baixo. Tá vendo aqui, ó, não tem placa, não tem placa. Só que a legislação é clara, meu amigo. Esse é um dos únicos lugares que não precisa ter placa, que sempre é proibido. Nessa situação, estacionar em canteiro central é o contrário. Você só pode estacionar quando tiver a placa. Porque nos outros lugares, né, por via de regra do lado direito, quando você vai fazer o estacionamento, você pode estacionar quando não tem placa proibindo o estacionamento, né? Se tiver uma plaquinha proibido estacionar, beleza, você estaciona. Já no canteiro central, ao contrário, se tiver a placa te permitindo fazer o estacionamento, aí você faz. Vias de mão única também,
que não são avenidas de canteiro central, geralmente se pode estacionar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas vamos lá, o vídeo é de ajuste de retrovisor. Como que a gente ajusta o retrovisor? Esse retrovisor você vai ajustar no ato do estacionamento, sempre depois que você entrou no estacionamento, parou o carro, aí você vai manobrar ou vai conferir, ver se está certo. Você vai, faz o ajuste e faz a análise. Então imagina, estou transitando numa boa, dei seta, virei o volante, entrei no estacionamento, parei do jeito que eu achei que mais ou menos estava legal. Vou fazer uma manobra de conserto. Ou antes da manobra de conserto, eu vou verificar se o meu estacionamento ficou realmente legal ou se ele está precisando de um ajuste. É nessa hora que você vai e faz o ajuste, seja do lado de cá ou do lado de lá, para verificar se está correto. E se não tiver correto, é com esse ajuste do retrovisor para estacionamento que você vai fazer o conserto na hora de alinhar o carro e deixar ele tudo filezinho para você poder finalizar aquele estacionamento, freio de mãos, ligar e descer. Então vamos lá, é bem simples, não tem complicação e é teta. Então vem comigo. Muito bem, estamos aqui com o ajuste que nós tínhamos feito no retrovisor para trânsito. Vocês não estão vendo mais a plaquinha lá, porque eu tive que dar uma ré, porque o excesso de luz aqui do sol estava atrapalhando. Então vocês não estão mais vendo a placa. E imaginando que eu fiz um estacionamento do lado esquerdo e agora vou ajustar esse retrovisor para verificar se o meu estacionamento está bem feito ou se ele precisa de algum ajuste para que eu possa realizar o ajuste. Como que eu faço, Marco? Vamos lá, bem simples. Nós não ajustamos aqui a maçaneta da porta de trás no cantinho de baixo do retrovisor? Quando você for fazer o ajuste para estacionamento, você vai jogar essa mesma maçaneta aqui no cantinho de cima. Bem simples. Ou seja, para que a maçaneta de trás venha para cima, na realidade você tem que jogar o espelho para o chão, para baixo, para que você consiga enxergar melhor aquilo que você está fazendo na hora de estacionar. Então, ao jogar o retrovisor mirando mais para a rua, mais para o chão, automaticamente essa maçaneta ela vai começar a vir para cima. Então olha que bacana, ó. Vou começar a fazer o ajuste aqui, vou começar a puxar para baixo e aos poucos a maçaneta vai subindo, só que na verdade a mira do retrovisor está indo para o chão, ele está cada vez mais indo, mirando o chão, vendo o chão. Ó, tô perdendo o céu, tá vendo? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Beleza, ficou bem no cantinho. Aí eu posso dar mais uma jogadinha para fora, para ela ficar mais pro cantinho ainda. Isso. Tá vendo que a maçaneta da porta de trás ela ficou bem no cantinho lá em cima? Ai, Michael, se eu não tenho maçaneta da porta de trás, seria onde? Seria a porta, né? A lataria da parte de trás do carro. Dessa forma, você faria o estacionamento, o ajuste do seu estacionamento manobrado. Mas, Michael, eu não sei como fazer um estacionamento manobrado. Eu não sei como endireitar o carro. Calma. Se isso é uma complicação, nós estamos no Descomplicando. Coloque aí nos comentários se você quer que a gente descomplica estacionamento manobrado. Se você entra com o carro no estacionamento e ele ficou torto, como consertar? Isso é um mistério? Isso é uma complicação para você? Falta esclarecimento, clareza? Coloque aí nos comentários, curte esse vídeo, dá o like, que a gente descomplica isso também. Beleza. E se você observar, aqui, no caso, eu não estou estacionado do lado esquerdo, né? Eu estou estacionado do lado direito, porque do lado esquerdo ali é proibido na situação que eu estou aqui. Mas a gente consegue perceber que do meu lado esquerdo aqui, que o estacionamento ele não está 100% alinhado. Como assim? Essa faixa que a gente está vendo ali bem pertinho das maçanetas é a faixa de estacionamento, que inclusive não é uma faixa que tem em todos os lugares. Mas na situação aqui como ela tem, a gente consegue perceber, se você for bem minuciosa, que a maçaneta da porta da frente, ela está mais em cima da faixa branca do que a de trás, ó. Tá vendo que a maçaneta da porta de trás ela tá um pouquinho mais distante lá da faixa?
Isso significa então que o meu carro está torto. Se eu considerar que a faixa está num alinhamento perfeito, que é o que acontece, a minha maçaneta de trás está um pouco mais longe da faixa, a maçaneta da frente está em cima da faixa. Então eu posso dizer que o meu carro está torto, certo? Se isso fosse a calçada, eu conseguiria entender então que o meu carro está torto em relação à calçada. Da hora, né? Agora, se eu enxergasse só uma maçaneta, né, só aqui, como que eu vou ter noção se a traseira do meu carro tá longe, tá perto, ou se a frente tá mais perto do que a traseira? Eu não tenho referência de alinhamento do meu carro porque eu tô enxergando só uma maçaneta, só uma referência. Então, quando você faz o ajuste e enxerga as maçanetas do jeito que você tem que enxergar, ó, você tem uma noção de alinhamento e você consegue então se nortear sobre a necessidade de um conserto na hora de fazer o estacionamento. Agora vamos partir lá para o retrovisor do lado direito. Do nosso lado direito, temos um ajuste de retrovisor feito para trânsito. E como vocês podem perceber, a visão, quando se trata de estacionamento, a visão da calçada, no ajuste para trânsito, obviamente, fica muito limitada a visão, né? Você não consegue enxergar se o carro está bem alinhado, se o carro está numa distância ideal, se está bem, se não está, se precisa de conserto. Por quê, gente? Porque o espelho está ajustado para trânsito e não para estacionamento, ok? Agora, imaginando que eu entrei aqui no estacionamento do lado direito, agora sim nós estamos do lado direito, próximo à calçada, situação que é mais comum. Aí de repente você vai lá e quer verificar se realmente o estacionamento ficou legal, se precisa de um conserto ou não. Ok, a gente faz o ajuste do retrovisor para trânsito, para estacionamento, do mesmo jeito que a gente fez do lado esquerdo. Então a maçaneta da porta de trás, que está bem aqui embaixo, a gente vai jogar ela aqui para cima, certo? Então eu vou começar a mirar o retrovisor para o chão. Ele vai começar a mirar mais o chão, e como ele vai enxergar mais para baixo, essa maçaneta aqui vai ficar mais em cima. Então vou começar a jogar para baixo aos poucos e observe a posição da maçaneta da porta de trás, ó. Vou começar jogando para baixo, tô vendo as duas maçanetas agora. Vou jogar, jogando, ó. Um pouquinho mais, aí, olha que maravilha. Agora a gente está vendo as duas maçanetas. E um estacionamento que aparentemente estava bom, eu percebo então que ele está o quê? Torto. Como assim, Michael? Como você sabe que ele está torto? Para os mais atentos, a gente consegue perceber que a maçaneta da porta de trás, ela está mais perto da calçada do que a maçaneta da porta da frente. Então assim eu consigo ter uma boa visão para mim poder fazer o estacionamento e deixar um estacionamento 100%. Agora sim. Aí eu poderia finalizar, descer do carro, porque os dois já estão alinhados, certo? Então, olha a importância. Aí, a importância de você ter a correta visão do espelho retrovisor para poder fazer cada uma das situações. Se eu deixar o retrovisor mais para cima, ajustado para trânsito na hora de estacionar, eu não vou estar atento a esses detalhes. Só que da mesma forma, se eu deixar o retrovisor ajustado para estacionamento enquanto eu for para o trânsito, a gente viu quais são as consequências. A gente pode ter um ponto cego tão grande que eu não vou ver quase que nada do que eu poderia estar vendo ali no retrovisor. Na hora de fazer uma troca de faixa, uma ultrapassagem, eu posso então colidir com um motoqueiro, com um outro carro, inclusive. Então é isso aí, ó, são os dois espelhos. Só repassando rapidamente, vou para trânsito, eu fiz o estacionamento aqui, tá tudo bonitinho. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, sair do carro, né? Então na hora que eu voltei dentro do carro de novo, vou para trânsito. Então venho aqui, faço o ajuste
coloca a maçaneta de trás lá embaixo, certo? Vou fazer estacionamento, entrei dentro do estacionamento. Por que eu tô frisando entrei dentro do estacionamento? Porque você não vai ajustar enquanto você estiver andando com o carro, enquanto você estiver transitando, o carro está em movimento. Não, primeiro você para o carro. Só que você vai parar o carro no meio da rua? Não, também. Você vai parar o carro já dentro da faixa de estacionamento. Então você entra com o carro dentro da faixa de estacionamento, para o carro, com o carro parado dentro da faixa de estacionamento, você estica o bracinho e vem aqui e faz o ajuste. Aí você já não está atrapalhando ninguém, nem no trânsito, nem colocando a vida de ninguém em risco, nem a sua. Vem, tal, beleza, maravilha. Aí você faz a conferência. Tá belezinha? Show de bola. Não tá belezinha? Conserta. Conserta como, Michael? Descomplicando o estacionamento. Descomplica para nós, amigo. É isso aí. Isso é assunto para um outro vídeo. Maravilha? Muito bem. Eu quero fechar esse vídeo de hoje te passando uma dica de motorista que dirige há muito tempo. Seguinte, apesar da gente entender como lidar com cada um dos retrovisores em cada uma das situações, quando nós estamos trabalhando ainda com trânsito, eu quero dizer para você o seguinte: não confie 100% nos espelhos retrovisores, apesar dos ajustes corretos. Uau, como assim, Michael? Se eu ajustei certinho, você me explicou como que faz, eu faço dessa forma, ainda mesmo assim eu não devo confiar no meu retrovisor? Pois é, exatamente isso. Lembra que eu falei que apesar dos ajustes, o ponto cego ele sempre vai existir? Não tem como a gente tirar o ponto cego, fazer ele desaparecer? Pois é em cima desse conceito que a gente não deve entregar 100% da nossa confiança naquilo que a gente está vendo no retrovisor. Para você ter muito mais segurança naquilo que você está fazendo, você tem que também aprender a trabalhar de certa forma com uma elasticidade aqui do seu pescoço em ter uma rápida olhada antes de fazer, por exemplo, uma troca de faixa. Como assim, Michael? Exemplifica para mim, por favor. Imagina aqui que eu estou no trânsito, Imagina aqui que eu estou no trânsito, estou fazendo aqui o trânsito na minha faixa e de repente eu quero trocar para a faixa da esquerda, beleza? Olhei aqui no retrovisor, não vi nada. Uma rápida olhada aqui, ó. Aí você está enxergando aquilo que estava no seu ponto cego. Então é assim, ó. Tô olhando, é coisa rápida. Olhei. Entendeu? Ainda assim, não é 100% de certeza. Vou colocar uns 99% de certeza, porque sempre você tem que ter um pezinho atrás de que será que eu estou vendo tudo realmente como realmente é? Então, para você diminuir as chances, quase zerar as chances de você fechar alguém por causa do ponto cego, usa essa técnica. Olhe no retrovisor, mas olhe também com o seu pescoço aqui, ó, não necessariamente colocando a cabeça para fora da janela, não é isso, isso é proibido, tá? Mas você tem que olhar aqui pela janela, dando uma olhadinha para trás. Eu quero enriquecer dando essa informação de detalhe, que essa questão de olhar com o pescoço para os lados, para onde você vai fazer a conversão, além de ser prática comum de motorista experiente, que tem a malícia do que pode dar errado, em alguns estados isso é requisito de aprovação em exame prático de carteira de motorista. Eu já conheci relatos de pessoas que vieram de outros lugares para tirar habilitação aqui com a gente e que essas pessoas contavam essas histórias para nós. Nossa, lá onde eu estava tirando era assim, a minha instrutora falava, se eu não estivesse olhando aqui para os lados, tem que mostrar, balança o cabelo, faz, que ele tem que ver que você está olhando com o pescoço, não só nos retrovisores, para você ter uma ideia de como isso é importante. Então, não confie somente no retrovisor, olhe e olhe para cá também. Não estou orientando isso porque é critério de exame em alguns estados, eu estou orientando em questão de segurança mesmo como motorista. Todo motorista tem que ter esse cuidado com o próximo, esse cuidado com você mesmo,
né, com você e com os outros. Então vai fazer uma troca de faixa, uma ultrapassagem, no começo pode parecer meio forçado, meio desconfortável, como que eu vou para frente olhando para trás? Mas é coisa rápida, olhou, voltou, uma vez, acabou, vai ser o suficiente para você captar as informações que são necessárias para a sua decisão daqueles milésimos de segundo, entro ou não entro, entendeu? Porque já teve vezes de eu não estar enxergando aqui no retrovisor, mas nessa enxergada a pessoa estava aqui do meu lado. E no meu lado eu não enxergo o que está no retrovisor. Entende? Por causa do ponto cego. Então já evitei vários acidentes justamente nessa situação. Olhei, não tinha ninguém, virei o volante. Mas a hora que eu virei o volante, a buzina tocou. Aí as pessoas ficam bravas com razão, porque eu estou jogando o carro em cima de uma outra pessoa. Isso é perigoso. Como que eu faço então? Olho, não tem ninguém, eu entro com a seta acionada, mesmo que não tenha ninguém. Maravilha! Chegamos ao final de mais um Descomplicando. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma gerado valor para você. E se eu conseguir atingir esse objetivo de transmitir conhecimento, de entregar conteúdo de valor para você, eu peço que você deixe o seu like aí, compartilha, comenta, não esquece de ir lá no comentário, colocar lá o que é que você gostaria que nós descomplicássemos, que eu descomplicasse para você e tornasse aquilo uma situação mais clara, mais transparente, mais clareza, né? Então vai lá nos comentários e comenta lá. Me segue lá no Instagram também para você não ficar por fora de nada dos conteúdos que a gente produz com o maior carinho para você aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!